Sábado, dia 28 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Esfriou aqui em São Paulo, está esfriando em muitos lugares, mas o clima continua quente nesse Brasilzão de meu Deus, não é mesmo? Eu queria conversar com vocês o seguinte, antes de entrar diretamente no assunto, que é o seguinte, meus amigos. Antes de se deixarem levar por opiniões da direita, da esquerda, do centro, do vizinho, do apresentador, do comunicador, antes de qualquer coisa, cada um de nós temos que fechar os olhos, pôr as mãos, né, na cabeça, pensar e decidir o que é melhor para cada um de nós. Daqui a 9 dias, todos irão às urnas, nem todos, alguns, né? Alguns aí nem vão por conta da idade, ou porque estarão viajando, seja lá o que for. Mas iremos às urnas com a decisão de escolher quem será os representantes de nossas cidades. E aí você terá que fazer aquele trabalho mental de dizer, em minha opinião, o melhor candidato é este. Pimba! Ponto final. Por quê? Se continuarmos nesta pilha de que fulano disse, ciclano falou, etc e tal, nós chegaremos nas urnas no próximo dia 6 e vamos brigar com todo mundo. Porque todo mundo está dividido nesse sentido. Principalmente na capital paulista, evidentemente, por ser a cidade mais rica do país, né? O terceiro maior PIB do Brasil. Então, vamos ter calma nessa hora e vamos respeitar opiniões alheias. Eu procuro trazer aqui o meu pensamento, a minha opinião. Uns gostam, outros não, mas é assim para todo mundo. Né? Por quê? Porque eu quero começar esse vídeo perguntando se alguém sabe de fato o que está acontecendo no Brasil. Né? Muitos estão dando explicações, falando sobre o que acontece, mas ninguém consegue, de fato, dar uma explicação que nos deixe cientes, uma vez por todas, do que ocorre nesse Brasil. Tudo que sabemos são suposições e decisões muito estranhas, né? Muito esdrúxulas, que partem lá da Corte Maior do Brasil. Em minha opinião, para tirar o foco da grave crise econômica e institucional que ocorre no Brasil, sim, porque a crise econômica é gravíssima. O governo está taxando tudo o que pode e o que não pode. E aí, entraram até nesta onda, vejam só como é grave. Regulamentaram a tal das bets, esses jogos online, de jogos de futebol, né? Com a intenção de quê? De arrecadar impostos das empresas bets e dos ganhadores. Né? Arrecadação de impostos é o que importa. E se esqueceram de um pequeno detalhe, que iriam jogar a população em um desastre social por conta do vício. Vocês sabiam que o próprio comércio está sentindo a perda do consumo da população? Porque tem pessoas que ao invés de usar o dinheiro que tem para comprar um bem para sua casa, ele usa aquele dinheiro para apostar. Existe isso, é fato. Muitas pessoas estão perdendo carros, estão perdendo casas e muitas pessoas estão ceifando a própria vida em desespero por terem perdido tudo. E aí o governo se dá conta que isso pegou mal, virou uma crise social e agora querem regulamentar o que já foi regulamentado. Estão pensando em exigir que a pessoa para apostar dê o CPF, estão querendo encontrar uma forma da pessoa não poder usar o cartão de crédito para fazer aposta, não sei de que jeito. Ou seja, estão perdidinhos. O PIB, dizem que vai crescer este ano. Só que o aumento da taxa de juros significa dizer o seguinte, que vai ficar mais difícil para o cidadão pegar dinheiro emprestado nos bancos. Isso tudo é uma
prova de que o governo economicamente não sabe para que caminho correr. Sem contar a crise institucional, onde a Suprema Corte tomou conta do Congresso Nacional. É simplesmente isso que está acontecendo. A Suprema Corte é que cria leis, vota leis e decidem se pode ou não pode ser aprovada determinadas leis que o Congresso ousa colocar em pauta. O Executivo, do inquilino do Palácio do Planalto, nem vai mais ao Congresso propor um projeto de lei. Ele vai direto lá na Corte Maior. Está tão ruim a situação que esse que está ocupando a cadeira do Palácio do Planalto só deu vexame em Nova York. Na véspera do discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas, em um discurso ele teve o microfone cortado porque ultrapassou o tempo dele. O discurso oficial da ONU não teve nenhuma repercussão no mundo, como outrora costumava acontecer. Ninguém prestou atenção no que ele quis dizer sobre clima, sobre fome, sobre que a ONU é isso, a ONU é aquilo, tentando dizer que essa ONU tem que ser reformulada, que tem que ter aí um domínio maior globalizado. Ninguém deu a mínima. Foi em uma reunião particular lá da Fundação Clinton, foram barrados no baile, porque levou mais de 100 pessoas com ele. Claro, chegou lá, descobriram que o presidente americano estaria presente e a CIA e o FBI falou, vamos revistar todo mundo e a metade vai ter que ficar para fora. Ele não gostou, foi embora. E não deixou saudades alguma a ninguém. Esse é o chamado troféu da insignificância diplomática que o Brasil representa. E para esconder tudo isso, o que acontece? Parece que todos esses problemas são resumidos na disputa do pleito do próximo dia 6, principalmente em São Paulo. Transformaram essa disputa em uma verdadeira batalha entre os que se dizem conservadores, mas não são gados para seguirem Jair Bolsonaro, e outros que, por defenderem as ações do mito e do governador, por não defenderem as ações do mito e do governador Tarcísio, apontam o dedo para todo mundo que é favorável, e os que defendem com unhas e dentes o atual governo de São Paulo e o nosso ex-presidente são tratados como bolsonaristas, simplesmente, e não conservadores. Tem gente que nem chegou nos 30 anos de idade e quer explicar o que significa conservadorismo. Tem gente que acredita que conservadorismo é uma ideologia. Não, não é. Conservadorismo é o modo de vida dos mais experientes. Aqueles que já viveram uma vida inteira e sabem determinar o que é certo e errado, pelo menos em nossa visão. Sabemos determinar isto. Não adianta ser político, ser jovem, ser bom de discurso, ter boas intenções, porque isso não vai dar a esta pessoa a experiência de vida que só a idade vai dar a qualquer pessoa. Experiência de vida não se conquista nas escolas, não se conquista nos 20, 30 anos de idade, não. Então é muito diferente. Quem defende Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas não é bolsonarista, é conservador raiz. Mas essa divisão foi criada em São Paulo. E aí fica um grupo se debatendo com outro. Como se o primeiro grupo não houvesse bebido a água que Bolsonaro bebe. Esses que estão se achando direita limpa, aquele que não se mistura com o centrão, se esquecem que beberam até hoje a água que Bolsonaro bebe. E que se não fosse essa água, eles não estariam onde estão hoje. Simples assim. Quem é que saberia da existência dessas pessoas? E eu estou falando tanto de parlamentares eleitos, como de influenciadores, que ficaram famosos com milhões de seguidores, graças ao mito. Mas agora é fácil. Chamaram de traidor. Muito fácil. Sentado no sofá, é tão fácil a gente apontar o dedo. Muito fácil. Todos os que surgiram nas mídias
pendurados nas costas do nosso ex-presidente, agora se dizem uma direita limpa, como se o bolsonarismo fosse sujo, por aceitar, evidentemente, esses acordos que obrigatoriamente precisam seguir se quiserem subsistir, sobreviver. Vejam esse videozinho. Uma ponderação sobre uma entrevista que eu vi do Tarcísio hoje, num podcast, eu não sei exatamente onde é que foi, eu vi um trechinho só, no qual ele explica por que ele tem o PSD e o Kassab dentro do governo, a estabilidade, a relação que o Kassab proporciona ao Tarcísio com relação ao governo federal, etc. E não é possível discordar disso, quer dizer, no sentido de que não é diferente, vamos dizer assim, a postura de centrão que uma parte considerável do PSD tem, e ele, em especial no Senado, não é muito diferente de deputados e senadores do centrão do PL, por exemplo. Veja como vota o Romário. O Romário só vota com o governo, e é do PL do Rio de Janeiro. Os deputados de São Paulo, que são mais ligados ao Valdemar, só votam com o governo. Aliás, tem cargos no governo, tem espaço no governo Lula, né? Tem emendas, tem uma série de ligações umbilicais com o governo do PT. Então, que discurso é esse? Quer dizer, está faltando um pouco de coerência, de fato, nesse sentido. É óbvio, e não tem dúvida de que é preciso convencer o PSD e os seus senadores a avançarem, aqui respondo a sua pergunta mais especificamente, a avançarem nessa pauta, ou nesse pedido, com o pedido de abertura de impeachment no Senado. Por quê? Porque há uma série de questões que precisam ser averiguadas nesse processo. Mas sem deixar de esquecer que, por exemplo, o Romário, que é do PL, né, partido do Valdemar, partido do Geyer, do Nicolas, partido que eu estava, vota contra o pedido de impeachment ou não assina, e tem outros aí, você pode fazer uma investigação, você vai ver que tem muitas outras pessoas que também não fazem. Então é preciso ter equilíbrio nessas horas, né? Então é preciso deixar isso muito claro que está tendo nesse aspecto uma crítica seletiva apenas. Então, é claro que na política não existe verdadeiramente um santo, mas sabemos que demônios existem e muitos, mentirosos existem demais, e por isto se faz necessário entender que toda esta confusão que se criou na disputa paulista tem método e tem o dedo de infiltrados que conseguiram jogar muitos contra outros. Assim como aconteceu lá em 8 de janeiro, onde a esquerda diz que os bolsonaristas aprontaram tudo que aprontaram lá na Praça dos Três Poderes. E nós bolsonaristas sabemos que haviam infiltrados da esquerda que começaram a baderna. E os mais inocentes, conservadores, bolsonaristas, entraram na onda. E deu no que deu. Eu não vou aqui colocar outros cortes, porque até o próprio Pablo Marçal gosta de cortes, né? Mas eu não vou colocar cortes do Ricardo Nunes, cortes do Pablo Marçal, pois acredito que cada um, como eu disse no início, cada um de vocês deverão decidir com suas próprias consciências em quem votar, pelo menos aos que moram em São Paulo. Vocês saberão tomar suas decisões daqui a 9 dias. Mas eu acho que é importante entender que quem está se divertindo com tudo isto é a esquerda. Pois o centrão do PSD, do PL, do PP, do União Brasil, do Podemos, do Republicanos, ou vocês acham que essa turma não é centrão? Todos são. Eles sempre se divertem. Por quê? Porque sempre jogam com os dois lados. O centrão joga do lado de quem paga mais. Então, temos que parar para pensar ou tentar entender o porquê que se criou essa divisão toda. Prestem atenção nesse outro vídeo. O Marçal vai dividir o bolsonarismo. Tá mais rápido do que ele da esquerda, né? Porque nunca existiu um Marçal da esquerda, alguém desafiando o Lula nessa magnitude. O Marçal, ele é um problema para a direita mais do que para nós, para a extrema-direita. Porque ele vai dividir o bolsonarismo. Porque a agenda do Marçal e da direita não unifica eles. Porque o Marçal rompe na base, divide eles na base. Isso eu estou assistindo de camarote. Pois é, eles estão se divertindo, estão assistindo de camarote. Por quê? Fica uma divisão. Ricardo Nunes de um lado, dividindo votos com o Pablo Marçal do outro. E o da esquerda, Guilherme Boulos, tendo a chance de ir para o segundo turno.
Simples assim, para eles está tudo muito bem. E nós nos degladiando um contra os outros. Isso não tem cabimento. Claro que São Paulo é a cidade mais importante, como eu disse no início, é o terceiro maior PIB do Brasil, mas não podemos nos esquecer que a grande briga desses partidos é para ganharem o maior número de prefeituras Brasil afora. São 5.568 municípios que elegerão prefeitos, né? E esses prefeitos é que vão fortalecer as bases dos deputados federais que querem se reeleger ou deputados que querem sair candidatos ao Congresso Nacional, que quando eleitos, obviamente ajudam a aumentar a participação do partido no fundo eleitoral, né? Como o PL nesse ano recebeu 2,5 bilhões praticamente de fundo eleitoral. Quem é que acha ruim? Vocês acham realmente que Valdemar Costa Neto vai perder essa boiada para ser um partido de Jair Bolsonaro raiz? Claro que não. Por isso, existem acordos espúrios entre partidos, como ocorre com o próprio PL do Valdemar Costa Neto, que se juntou inclusive ao PT em algumas cidades do Nordeste, justamente para poder receber apoio do PT em outras cidades, onde o PT não tem candidato. Dividir o bolsonarismo é o maior dos interesses, tanto do Palácio do Planalto como da Suprema Corte, pois é a forma de diminuir a liderança de Jair Bolsonaro, que já declarou há 2 dias atrás que esses que estão lhe atacando hoje podem dar adeus a apoio em 2026. Todo mundo está atacando o mito porque ele está apoiando o Ricardo Nunes, mesmo sabendo que Ricardo Nunes não é o candidato dos sonhos de Jair Bolsonaro. Ele já falou isso, o candidato dele era o Ricardo Salles, todo mundo sabe. Então, esses que estão atacando o mito nem precisam procurar apoio dele em 2026. Para bom entendedor, meia palavra basta. Pois ele não está chateado, digamos assim, porque alguns estão tristes, porque ele está dando apoio ao atual prefeito de São Paulo. Mas sim porque estão atacando a ele, que quase perdeu a vida por nós aí como presidente, ou candidato a presidente na época. E também porque estão atacando Tarcísio de Freitas, que é a nossa grande esperança de um dia chegar à presidência da República. Não vão pensando vocês que Nicolas Ferreira vai passar o carro diante dos bois, porque não vai. Primeiro, porque não tem idade para isso. Segundo, porque ele vai ter que entrar na fila. Não adianta querer chegar agora e sentar na janelinha, com todas as qualidades que Nicolas Ferreira tem. É um rapaz batalhador, brigador, é bolsonarista, luta pelas suas ideias. Mas Tarcísio de Freitas sim é a nossa grande esperança. E quando ele deixou o governo de Jair Bolsonaro, no final de 2022, ele já saiu com esse cacife de todos nós conservadores pelo trabalho que desempenhou como ministro de infraestrutura e pelo trabalho que ele está fazendo em São Paulo. E essa turma chegou a chamar Bolsonaro e Tarcísio de Freitas de traidores. E essa turma que eu me refiro são esses influenciadores que mais se preocupam em cliques e na primeira oportunidade para saírem candidatos a alguma coisa. Basta ver o número deles que já saíram candidatos na última eleição, que estão saindo candidatos agora. Tá cheio deles aí. Por quê? Porque essa gana de querer sair candidato. Eu sei qual é. Um vereador aqui em São Paulo já começa com um salário de 20 paus, 20 mil reais. Mais algumas vantagenzinhas de carro para trabalhar, né? Motorista particular. Um deputado federal são 44 mil de salário no bolso, mais 125 mil de verbas para administrar seu gabinete, passagem aérea gratuita, carro, motorista, ajuda para moradia. Então vocês acreditam mesmo que esse pessoal estão onde estão porque são patriotas? Podem ser patriotas, evidentemente,
né? E podem estar lá exatamente fazendo um belo trabalho, como muitos estão. Gaia, Nicolas, Van Hatten, Cleitinho, estão fazendo um bom trabalho, claro. Eles estão na toca dos leões. Leões não, eu adoro o leão. Estão na toca das raposas, no meio de sanguessugas. Então eu imagino como deve ser aquilo. Mas daí, perder o bom senso e começar a bater em quem os colocou lá dentro em prol de defender um candidato, vamos dar licença aí, né? Vamos devagar que o santo é de barro, como a gente costuma dizer. Então, eles não estão levando em consideração que o sistema é muito mais forte que simplesmente uma escolha entre esquerda e direita. O sistema não tem ideologia. O sistema quer poder. Eles querem poder. E esse poder não está nas mãos somente daquele ministro, como a gente pensa, que pode tudo. Mas está nas mãos de pessoas que garantem a ele costas largas para ele poder agir como age contra todos os brasileiros e até mesmo contra Elon Musk, que muitos acreditam que também afrouxaram, deu para trás, aceitando as regras do Alexandre para poder voltar ao Brasil, sem pensarem que o X, a Starlink, está no mercado financeiro. Existem investidores com ações das empresas que não podem tomar prejuízo porque Elon Musk abriu um embate com o ministro da Suprema Corte. A empresa tem que gerar lucros, porque ele é o acionista maior. Então o jogo tem que ser jogado com paciência, tem que se dar tempo ao tempo. Não são decisões imediatas. Você viu o que o cara falou? Então não gosto mais dele. Não, tentem descobrir o porquê que o cara falou tal coisa. Porque senão nós viveremos diariamente só de cortes. Eu já fiz cortes, já passei para vocês cortes também. Todo mundo faz isso. Mas temos que primeiramente saber qual é a finalidade desse corte. Esclarecer as pessoas ou jogar uns contra os outros. Porque para jogar um contra os outros, podem ficar tranquilos que a esquerda sabe fazer isso muito bem. Não precisa que nós mesmos comecemos a fazer. Então é preciso que no próximo dia 6 todos nós possamos ir com calma, cabeça fria e já com a ideia de quem será o nosso candidato. Inclusive também candidatos a vereadores. Será que todos vocês sabem decorar em qual vereador vocês irão votar? Porque vereador tem importância também. É na Assembleia de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, seja lá de onde for, que se aprova as contas do prefeito, que decidem qual praça da cidade vai ser tornada pública, qual é privada, né? Se pode abrir ali uma creche, né? São eles que aprovam a abertura de uma escola. Os vereadores são muito importantes, mas principalmente são os vereadores que trabalham à base dos deputados. São eles que fazem a propaganda do deputado, que quando tem uma obra para ser inaugurada, eles chamam aquele que no futuro será candidato, para ele aparecer na foto. E esses deputados, o que vão fazer depois lá no Congresso Nacional? Entrar no partido para faturar. Nós somos meros, como se diz, admiradores de uns, somos meras pessoas, digamos assim. Entrei nessa palavra mero, não sei sair dela agora. Somos espectadores tentando adivinhar quem é que vale a pena e quem é que não vale. E tenho certeza que na maioria das vezes nós erramos, porque político, como eu sempre digo, o que ele escreve hoje, ele apaga amanhã, desde que ele tenha vantagens no que está fazendo. E até agora, nesse exato momento, eu não vi Jair Bolsonaro fazer isto. Se ele está dando apoio em São Paulo para Ricardo Nunes, tenham certeza absoluta que tanto ele como o Tarcísio sabem o porquê que estão fazendo isto. Não queiram adivinhar dando chutes. Não queiram, porque ninguém vai adivinhar. Isso somente eles é que sabem. Ok, meus amigos?
É o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que sim. Deixem os likes se gostaram. Chamem os amigos para me acompanhar aqui no canal. E se não gostaram, me desculpem. Eu tento somente trazer uma visão de tudo que eu leio. Eu primeiro leio muito, viu? Podem ter certeza. Leio páginas de direita, páginas de esquerda, jornais de direita, de esquerda. Porque para a gente poder opinar sobre eles, temos que saber o que eles estão pensando de nós. Ok? Mas o importante é que vocês tenham aí um excelente fim de noite nesse sábado, muito bom descanso, e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.